Olá, hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto que para mim é um dos mais importantes da vida. E muitas pessoas abordam esse assunto sobre a abundância, sobre você conseguir o que você quer. Vire essa chave e você vai conseguir tudo que você deseja, como a gente manifesta as coisas na nossa vida. E acaba que quando nós estamos nesse lugar de voz, a gente toca o coração de pessoas que estão passando por coisas da vida que dá para você ter empatia. É muito triste faltar alimentação pro seu filho, pra sua família, você não conseguir dar conta de fazer com que todos tenham o que você gostaria que tivessem, mesmo que não seja estritamente em relação a passar fome. Às vezes você não pode dar aquela farinha láctea, aquela coisa um pouco mais supérflua, mas que seu filho deseja e que não teria problema nenhum você dar se você tivesse recursos sobrando. Pedir um lanche, sair com a sua mulher, sabe, viajar. São tantas coisas que no final do dia pesam para nós quando falta. E eu não quero dizer só do lado material, mas o lado espiritual também. Quando a gente começa a viver uma vida muito superficial, rasa, vazia, no piloto automático, a gente fica estressado, não consegue desfrutar de pequenas coisas que acontecem, que não tem preço. É um abraço apertado do seu filho, um sorriso, ou até mesmo a forma como aquela criança ou aquela pessoa que você ama tanto, sabe, demonstra o carinho, demonstra amor. Então são pequenos momentos de presente, não tem preço que pague. Então por isso que falar sobre a abundância, falar sobre conseguir o que você quiser é muito delicado. Quem falou que isso é fácil, mentiu, porque se fosse fácil, não tinha ninguém mais passando dificuldade. Mas hoje eu tô aqui com todas as minhas forças para usar da comunicação e falar com você o que de verdade causou efeito na minha vida. Quando eu entendi, eu realmente consegui virar minha chave em relação a tudo que eu preciso, tudo que eu quero e tudo que eu já manifesto hoje. Um dos sonhos da minha vida, assim, dos grandes sonhos, era ter filho, mesmo se eu não tivesse, olha isso, mesmo se eu não tivesse o pai da criança junto comigo e tal. E eu sempre pensava isso, mesmo se o pai da criança não estiver comigo, eu quero ter uma filha ou um filho, eu sempre quis. E hoje o pai da criança está comigo, me pedindo casamento. Nós estamos vivendo plenamente a vida. A construção do nosso lar, que sempre que eu falo que não é ideal, ele se torna mais ideal. Então eu falei essas duas frases em relação, mesmo se o pai da criança não estiver comigo e o meu lar não ser ideal, vocês já conseguem entender que eu consegui atrair isso pra minha vida mesmo falando um não antes? É nesse não que a gente esquece que a gente tá emanando o que vem depois. Que pra mim é de valor imensurável, mas ao mesmo tempo eu sei que demanda gastos materiais. E estar abundante materialmente também é uma coisa que faz parte. Para que tudo isso desabroche da forma mais plena possível, eu com 26 anos hoje tenho mais clareza sobre o que é essa lei, que não é à toa que é chamada de lei, e ela não tem explicação mística, por mais que pareça que tenha, por mais que se eu pedir para Deus em mão junta assim, rezar um terço, ele vai dar tudo que eu preciso. A chave do segredo ainda tá em outro lugar. E esse lugar, ele tem tudo a ver com Deus, mas não da forma que a gente costuma pensar. Então agora, para colocar na prática tudo isso, que o meu desejo maior nesse vídeo é realmente auxiliar para que você consiga perceber os resultados o mais rápido possível. Pode ser hoje, amanhã, essa semana, só fique atento aos sinais e você vai perceber essa lei agindo. Depois de momentos que eu decidi, só aquele caminho servia. E eu conseguia visualizar aquele caminho. Eu não sabia como eu ia chegar naquele caminho, mas só ele servia. Então, quando eu tive clareza de onde eu queria chegar, as coisas começaram a acontecer muito rápido. E olha que eu sou muito sem paciência. Tem até um vídeo que eu explico como ter paciência. Quando a gente quer que tudo aconteça rápido, a gente quer assim, não, por que não acontece? Porque já estão acontecendo as coisas, mas as coisas também têm seu tempo. E o tempo das coisas deve ser respeitado. Não porque Deus quer, mas porque a gente não tem escolha. Tem coisas que dependem de nós e coisas que dependem de, sei lá, pós de pim-pim-pim. Conjunções estelares. A gente precisa de conjunções das matérias. A matéria, ela se atrai de uma forma perfeita. A gente vê isso em buracos negros, a gente vê isso entre a Lua e o planeta Terra. Olha como é o efeito das marés. Ele é nítido. Olha como é o ciclo menstrual das mulheres. Ele é nitidamente mensal, igual à Lua. Nós temos uma energia que impulsiona a nossa fertilidade e ao mesmo tempo devolve o que não foi concebido. É impressionante como as coisas têm conexão. Não falo só sobre as marés, o sol, né? A gente acha que é só a lua, mas
O Sol, os fótons do Sol é toda a vida da Terra. Sem o Sol, o que a gente seria? Então, como esquecer dessa conexão perfeita que nós temos com a natureza? É uma das coisas que não tem que ser lembrada toda hora. Ela tem que ser vivida, e é através de uma vida abundante. Porque se nós fazemos parte de um universo abundante, de um universo que tem muita energia, muita luz, muita riqueza em todos os aspectos, sabe? Porque se a gente já imaginou toda essa prosperidade, todos esses pilares perfeitos da vida, se a gente já imaginou, então significa que existe. A gente só precisa acessar. A gente só precisa entrar em conexão com a fonte primária de energia que vai prover tudo para nossa vida. Mais do que a gente espera, a gente vai ser surpreendido. Eu até arrepio, juro. Olha aqui, para não falar que eu tô mentindo, eu tô toda arrepiada. Se existe uma verdade, essa é uma delas. E é por isso que eu sinto tanta vontade de falar sobre isso. Porque eu acredito que existem muito mais recursos do que nós, meros seres humanos, conseguimos usufruir. Então, se tem recurso para todo mundo, por mais que a gente tenha crenças limitantes de que nosso planeta Terra não tem recurso para o consumismo que é igual dos Estados Unidos, eu concordo. Ninguém precisa de um consumismo exagerado. Mas você entende que com a reciclagem apenas, a gente já tem recursos em abundância para todas as pessoas do planeta. Com respeito aos animais e às plantas. Para quem não me conhece, eu sou a Thais Maciel, eu sou jornalista e uso da comunicação para oferecer o máximo de auxílio e esclarecimento que eu puder. Você gosta desse tipo de conteúdo? Se isso te auxiliou de alguma forma, lembra de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito a me conduzir para o caminho certo. E a primeira coisa que você pode estar colocando em prática, a certeza de que nós temos a livre escolha, o livre-arbítrio. Tudo que se fala na Bíblia é muito sábio. Porque se passaram 2023 anos desde que aquilo foi escrito lá um pouco depois, se tivesse que tirar alguma coisa que não fizesse sentido, as pessoas já teriam tirado. E é engraçado porque eu sou uma super defensora da ciência e a Bíblia fala em metáforas. E na época que ela foi escrita, nós não tínhamos todo esse conhecimento sistemático assim e catalogado de cada coisa que existe no planeta, né? O livre-arbítrio, né, muito citado por Deus na época de Adão e Eva, que nada mais é do que o nosso primeiro estado de consciência, nosso primeiro potencial de sermos a imagem e semelhança de Deus. E nessa livre escolha a gente tem que diferenciar o significado de culpa e de responsabilidade. A serpente que induziu Eva a comer da maçã, que era o fruto proibido, ela foi responsável, mas quem teve culpa foi Eva, porque ela agiu. A serpente, ela não tem culpa, por mais que ela seja responsável, porque culpa só tem quem age. A culpa desse macarrão ter ficado maravilhoso foi minha, porque eu agi. A responsabilidade é do Pedro, porque foi ele que me ensinou essa receita. Então culpa e responsabilidade não tem a ver apenas com coisas ruins. Tem a ver com enredos e consequências. Nós éramos, antes da maçã, bons e ingênuos. Depois da maçã, nós não somos tão bons, mas nós somos conscientes e despertos. Muito mais válido você ser consciente e bom do que você simplesmente não saber de nada e por isso ser bom. Não tem tanta glória, né? Porque você não passou por provações. E a maçã veio junto com isso, que foi um dos planos de Deus, porque se não fosse dos planos de Deus, Deus não teria criado a serpente. Quando Deus foi e perguntou para Adão: Adão, por que você comeu da fruta que eu disse que não podia? Ele respondeu: porque Eva me obrigou. Na verdade, ele depositou a culpa na Eva, por mais que a culpa tenha sido dele. A responsabilidade era da Eva, porque ela que não conseguiu mais viver no jardim do Éden com uma pessoa que não estava desperta assim como ela. Houveram vários acontecimentos traumáticos em decorrência da mordida da maçã. O Caim e o Abel, né? Um matou o outro e eram irmãos por causa de inveja. E todas as nossas chagas começaram a aparecer a partir disso. Mas essas chagas, elas só estavam escondidas. Porque se elas não estivessem aqui, elas jamais aflorariam. É como se a gente estivesse na missão evolutiva de conquistar essa ordem, conquistar essa paz, essa coisa boa da vida. Ser bons não porque não entendemos o ruim, não porque não sabemos, não porque somos ignorantes, e sim porque a gente já entendeu por A mais B que o caminho do bem é o caminho da abundância, é o caminho próspero para mim, para você, para todos. E assim a gente se encontra nessa unidade de volta. E é por isso que fala tanto sobre o Apocalipse, logo em seguida, que daí é o final da era. Quem teve a sua chance de agir, agiu. Quem não teve vai continuar evoluindo de outras formas, em outro lugar,
para dar espaço para quem está unido deslanchar cada vez mais. Assim como é o nosso exemplo perfeito, Jesus Cristo. O cara simplesmente conseguiu não ser hipócrita. Até hoje, eu na minha vida não consegui encontrar ninguém que não seja hipócrita. Então, se ele é o nosso único exemplo de sabedoria verdadeira, ele é especial. E eu tô falando isso tudo porque nós temos que entender, a partir do exemplo, nós temos que saber que somos totalmente responsáveis ou culpados por tudo que nos acontece, em qualquer contexto. Todas as circunstâncias que nos colocam em qualquer lugar têm por motivo natural a nossa responsabilidade ou a nossa culpa mesmo. Ou seja, agimos e criamos contextos ou fomos influenciados. Gente, isso pode parecer ruim, mas isso também é completamente libertador. Porque se você tem a certeza de que você é culpado ou responsável, você entende que você pode simplesmente transformar qualquer coisa através da sua culpa e da sua responsabilidade, se ela for canalizada de uma forma mais consciente e menos arbitrária e aleatória, sabe? Deixando que as coisas vão levando você. Assim que você estabelece com clareza um objetivo, um sonho, as circunstâncias vão mudar. Isso ajuda para que a gente entenda também que não temos culpa sobre as ações de outras pessoas. E vocês têm noção quanta leveza dá isso? Eu tenho um primo que tinha um pai alcoólatra e ele sempre tentava ajudar esse pai. E ele sentia muita culpa porque ele não conseguia ajudar o pai dele a parar de beber. Até que ele fez muita terapia para entender isso. E um dia ele falou: Thaís, no dia que eu tirei a culpa por meu pai ser assim, por não conseguir ajudar ele, porque eu sei que cada um só consegue ser ajudado quando quer, e o que ele faz não é culpa minha, a culpa é dele, eu tenho a responsabilidade, por ser filho dele, de sempre acolhê-lo, sempre estar ajudando o máximo que eu puder. E é isso que eu faço. Então, se a minha responsabilidade tá ok, eu não vou me culpar por uma coisa que não é minha. Então é dele. E eu consigo seguir mais leve, porque eu sei que a minha parte eu faço. E isso pra mim foi assim, nossa, olha que consciência. Quando a gente vira essa chave, a gente segue mais feliz, porque a gente não segue preso, agarrado a nada e nem ninguém. E essa é uma das grandes amarras que nós temos na nossa vida. Achar que temos culpa por coisas que nós não temos e não assumir responsabilidades que nós temos. E saber dessa autonomia que nós temos da nossa vida é uma faca de dois gumes, porque ela pode ser pro bem, mas também pro mal. A cada passo que a gente dá nessa escada de consciência da nossa vida, a gente perde as brechas de abaixar a guarda, porque a maioria das vezes o efeito vem bem rápido, quase que instantâneo, porque mais daquilo nos será dado. Então a gente tem que manter um padrão alto, a gente tem que realmente ser bons, ter caráter, ter disciplina, sabe, todas essas coisas que parecem ser boas e que às vezes a gente não consegue ter êxito. Imagina só se o seu sonho é achar o amor da sua vida, uma pessoa que te respeite, só que você só atrai cara mané, porque todos os dias você lembra que é isso o que mais falta na sua vida. Nossa, mas eu já tenho todo o resto, eu tenho dinheiro, sou bonita, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu só atraio cara mané. Tá tudo bem, mas é isso que me falta. Nossa, falta tanto um cara que é isso que falta na minha vida? Porque só nisso daí eu não consigo, sabe? Porque só nisso eu não consigo ter excelência. Ou que seja mesmo em relação ao dinheiro, que é um exemplo muito, muito comum, porque todos nós, a maioria de nós, passamos por dificuldades financeiras em algum momento da vida. Mesmo que você venha de uma família rica, eu te desafio a ganhar dinheiro sozinho, sem a ajuda deles. Então, assim, é um desafio para qualquer ser humano conseguir por conta própria ganhar dinheiro, e muito dinheiro, dinheiro em abundância. Não tô falando que seja todo mundo, mas é a maioria. E aí todo dia, em todos os momentos, eu tô reclamando: ai meu Deus, ah não, gente, não me chamam pra beber porque eu já não tenho dinheiro mais esse mês. Nossa, tá tão caro as coisas no supermercado, meu Deus, tá tudo muito caro. Eu fui comprar uma uva, tava R$15. Como assim? Como que eu vou dar uva pra minha filha? Muito, nossa, que isso, muito caro. Nossa, as coisas estão tão caras aqui no Brasil que o dinheiro nunca sobra. Não sobra R$1. Eu não dou conta de pagar meu cartão de crédito todo mês, eu fico acumulando lá dívida, o trem só vai desandando pra baixo, o que eu vou fazer, né? Nossa, que saco, bati meu carro, mais um prejuízo. Nossa, justamente nesse mês que eu tô tão apertada que eu já tive que pagar a apostila da minha filha. É óbvio que todas as pessoas querem desfrutar de uma vida em que o dinheiro não é problema, apenas solução. É a solução pra minha liberdade, pras coisas que eu quero fazer. A pai daqui tá fazendo uma campanha pedindo doação e tal, porque eles estão precisando de leite, de comida. Ai, já sei, eu tenho a solução. Chego lá na Pai, dou o dinheiro inteiro que eles precisam pra fazer qualquer coisa e sobrar,
e fala: contem comigo quando vocês precisarem. Mas a maioria das pessoas não entendem porque permanecem em situações escassas, por causa de uma falta de percepção de pequenos acontecimentos, pequenos padrões de sentimentos que ela tem ao decorrer do dia. A maioria das pessoas que não tem dinheiro, não tem nada, não tem muito tempo também para conseguir raciocinar. Faz aquela carga horária de 8 horas por dia, ainda tem mais o horário de ônibus, o horário de almoço, tá super cansado, acorda super cedo, dorme tarde às vezes, não pratica atividade física. Então, assim, cada vez é mais difícil ter momentos de inspiração para conseguir se analisar e virar essa chavinha. Então as coisas vão ficando cada vez mais profundamente densas, entende? E mais difícil de sair de lá. Vocês entendem que nesse momento que a gente emana o que nos falta diariamente, cada vez que a gente compra alguma coisa, a cada vez que a gente coloca gasolina no carro, a gente tá dando toda a nossa atenção focal para aquilo que a gente não quer, porque nós não temos clareza e nem fé no que nós realmente queremos. Sabe aquela frase do tio Ben, que é tio do Peter Parker, que é o Homem-Aranha? Ele fala assim pro Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso quer dizer que quanto mais nós temos esse poder de possuir a consciência para conduzir as coisas na nossa vida, mais responsabilidade nós temos com essa energia da criação. Esse exemplo, ele é muito básico. Eu tava na casa dos meus pais de férias e meu pai tem uma pousada. Eles estavam viajando pro carnaval e eu e o Pedro ficamos por conta de tomar conta da pousada pro meu pai. Minha casa é bem de frente para essa pousada e teve algum momento que a Jade dormiu e não tinha ninguém para receber as pessoas na pousada. Faltando 10 minutos para minha filha acordar, só tava eu e ela. Foi impressionante o meu desespero quando chegou uma pessoa batendo na porta falando que tinha hóspede na pousada e eu tinha que ir lá receber. Eu sabia que ela ia levantar enquanto eu tivesse recebendo essas pessoas e ela tem só 2 aninhos, não tem como deixar minha filha sozinha. Fechei todas as janelas, tudo que podia oferecer risco pra ela, deixei ela trancada dentro de casa lá com as 2 cachorras que a gente tem. Falei: ai, que Deus me abençoe, vou lá falar pro hóspede rapidinho que eu vou acordar minha filha, vou entregar a chave do quarto pro hóspede. Era o meu plano. Desci a escada e tem uma menininha que brinca com a Jade, a Jaque. Só que esse dia ela tinha saído mais cedo e foi com a mãe dela pra algum lugar. Vocês acreditam que na hora que eu desci a escada, as 2 primeiras pessoas que eu vejo atravessando a rua era a Jaque e a mãe dela subindo. Jaque, corre lá em casa, fica com a Jade porque ela já tá pra acordar e eu preciso receber esse hóspede. Vocês têm noção que apareceu a pessoa certa na hora certa? Eu falo: meu Deus, gente, mas tá muito abundante isso aqui, tá muito certo. A minha conexão com essas coincidências, que não são coincidências, eu fiquei tão grata. Olha, não tem significado pra ninguém a não ser pra mim mesmo. Mas é aí que tá. É você saber reconhecer essa abundância, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. Saiba apreciar e agradecer nos momentos que você tem o que você precisa, na hora que você precisa. Isso acontece na vida de todos nós, em pequenos graus ou em grandes graus. Nossa, hoje eu tô com tanta vontade de comer batata frita, mas tô aqui no quarto com preguiça fazendo outras coisas. Quando você desce, sua mãe fez batata frita pra você. Olha que exemplo bom. Isso já é uma manifestação grandiosa da abundância. Você teve o que você precisava na hora certa. E isso é uma regra. Quando você reconhecer essa frase na sua vida, agradeça muito. Continue emanando essa energia de gratidão desse momento. Pequeno momento, de qualquer coisa que seja. Por isso que é uma verdade. A nossa responsabilidade, consciente ou inconscientemente, das coisas que acontecem na nossa vida. Mas agora eu vou falar pra vocês o que eu mais tenho dificuldade de reconhecer, que pra mim é o mais difícil de entender nessa grande virada de chave. Hoje o que eu mais luto é em relação aos padrões negativos que eu tenho inconscientemente, que já são hábitos instaurados, enraizados através dos meus pais, da minha família, toda a energia ancestral que nós temos. A constelação familiar fala muito bem sobre que são crenças limitantes que nós temos, que na verdade não são nossas. É o que a gente reproduz através da cultura, vivências das pessoas que nos ensinaram as coisas. Minha mãe sempre fala assim: nossa, eu não quero ser muito rica, não. Muito dinheiro é muito ruim. Ter muito dinheiro, ganhar na Mega Sena. Eu não. Eu reparei, foi muito difícil, mas eu reparei e falei: mãe, você já tem noção quantas vezes você já falou isso? Que ter muito dinheiro é muito ruim, você não quer ganhar na Mega Sena, sendo que dinheiro é solução. Ele vai te proporcionar fazer o que você bem entender, inclusive ajudar quem você quiser, nem que seja doar esse dinheiro inteiro. Então para de repetir esse mantra que não é na verdade o que você quer, porque o que você quer é ter liberdade, e com muito dinheiro se tem liberdade, então você quer sim. E ela falou assim: tá bom, vou parar de falar assim. Estima a abundância, não limita o seu dinheiro.
Não limita, deixa que a vida te mostre, deixa que a vida te surpreenda com o que você precisa na hora que você precisa. Já é perfeito. Isso já é abundante, isso já é livre, isso já é entrega. Mark Zuckerberg, sabe, Bill Gates, Steve Jobs, pessoas muito, muito ricas. O que elas fazem? Vivem uma vida normal, com liberdade, e o resto elas sabem que é simplesmente trabalho, criatividade, emprego e a ideia que elas têm do que é melhor para o mundo. Pode ter poder envolvido ou qualquer outra coisa que a pessoa precise aprender sobre. Então para de limitar o dinheiro. Eu já tive vários insights desse para saber o que eu tenho de crença limitante, coisas que me bloqueiam, que me limitam, através de vários vídeos no YouTube de pessoas muito iluminadas que falam sobre o autoconhecimento. Leitura é muito bom, meditação é muito importante pra gente conseguir ressignificar os padrões que vêm na nossa cabeça e a gente não consegue perceber naturalmente na vida, mas que quando a gente desliga a nossa mente, a gente consegue observar aquilo, né? Descansa ao mesmo tempo, a gente tem mais clareza no que vem à mente. Só que o mínimo que a gente tem que estar fazendo, mesmo se você não esteja meditando ainda, não vê vídeo de autoajuda e também não lê, o mínimo que você precisa fazer é buscar, acredita e queira que venham circunstâncias para que você desfrute de aprendizado sobre o autoconhecimento, sobre as suas crenças limitantes, para que você siga liberto delas. Pelo menos ter a consciência que elas estão ali. Quando elas começarem a ser reproduzidas de novo, você já vai poder dar um basta. Você já vai poder falar assim, não, por favor, né? Olha o que eu tô pensando. Isso aqui já tá errado. Abafar aquele pensamento e pensar, não, eu já sei que não é assim. Isso é maturidade. E olha, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito mais fácil a gente achar um fio errado na cabeça de alguém do que perceber o nosso próprio cabelo totalmente despenteado. Porque nós não estamos nos enxergando, né? A gente enxerga o outro. É muito difícil colocar o olhar pra nós mesmos. A gente só se enxerga quando a gente olha no espelho, né? E é isso que é o autoconhecimento. É você tentar se olhar no espelho internamente. Porque do contrário, a gente não vê as coisas em nós. Por isso que é tão fácil julgar outras pessoas, o que elas estão fazendo de errado ou certo. Nossa, olha como que aquela mulher reclama o dia inteiro, porque, nossa, que chatice. Entende que eu tô reclamando da mulher igual ela reclama? É uma luta diária e eterna, ficar percebendo o que nós estamos emanando e não queremos. Assim que você identifica, nossa, eu tô emanando isso, mas eu não quero isso. É isso que é o complexo de identificar. Mas quando você percebe esses padrões e tenta transformar ele aos poucos, as mudanças são drásticas, inimagináveis. Aí que vem aquele velho significado da fé, a fé, que é na verdade uma confiança absoluta. Nós temos que ter confiança absoluta de que podemos transformar qualquer coisa, qualquer situação, desde que tenhamos assumido a verdadeira responsabilidade pelas nossas vidas. Isso nos dá autonomia e nem sempre nós estamos preparados para esse dom divino de Deus. Deus não criou tudo. Deus Pai nos criou à sua imagem e semelhança, em potencial. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O Criador nos deu o potencial divino que Ele tem de criar. E sem metáforas nenhuma, agora eu vou explicar através da neuroplasticidade o que é isso que quiseram nos dizer na Bíblia. Nosso cérebro de mamífero tem uma necessidade primordial, primitiva, de sobrevivência, igual na época em que todos os alimentos eram escassos. Era da natureza humana ser caçadores e coletores. Tem um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo ler, que chama Sapiens, uma breve história da humanidade, e explica como foram esses degraus que nós subimos até chegar no Sapiens, né, que é essa pessoa cognitiva hoje com potencial de criação plena. Muitos macacos são caçadores e coletores. Eles vão de árvore em árvore, de estação em estação, para lugares diferentes, atrás de frutas. Cada hora uma fruta, ou que eles comem, porque são várias espécies de macacos. Eles nunca sabem quando vai ser a próxima refeição. E nós, quando éramos caçadores e coletores, também. Então, como tudo é escasso, a gente não consegue ter tempo para muitas outras coisas. A gente tem que pensar na nossa sobrevivência. De fato, não tinha tempo para desenvolver outras habilidades cerebrais. Nosso potencial cerebral estava ali, mas ele não podia ser desfrutado porque nós tínhamos outras necessidades. Nós sobrevivíamos predominantemente com medo.
E o medo ajudou muito na nossa evolução, ele foi extremamente importante. Ele era a nossa defesa, a nossa cautela. E é natural sentir medo, mas a gente precisa diminuir a força que ele exerce exageradamente na nossa vida hoje, porque nós não temos tanta necessidade de sentir tanto medo, tanta escassez e viver nesse piloto automático por tanto tempo e ficar sem explorar o que nós temos de mais perfeito. E olha, por mais que exista muita desigualdade social, nós somos, de modo geral, agricultores, e com a agricultura a gente não precisou se preocupar tanto com a comida, que por mais que a divisão dela esteja errada ainda, tem comida para todo mundo. Ainda mais com a invenção dos transgênicos. O problema é que tem muito desperdício e uma má distribuição. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar. Verdade. O problema, ele é em cadeia, mas ele não é primário. A gente já faz as trocas que a gente necessita para ter tudo para todos. Nós temos as formas como fazer. Agora, por causa de interesses, de escassez, de política, ganância, isso não acontece de uma forma plena. E é extremamente possível para a natureza humana fazer novas conexões neurais e sair do modo de sobrevivência. Tipo aquela música do Titãs que fala assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. E a neuroplasticidade, que é a nossa condição perfeita de fazer novas conexões neurais, é o embasamento de basicamente tudo isso que eu tô falando. Porque é uma mudança totalmente possível e palpável. Cabe a nós alinharmos a nossa vida da melhor forma possível. Mas como a gente faz isso? Se sinta capaz de sonhar o mais alto possível. Escreva em um papel, imprima fotos que te ajudem a visualizar essa realidade. Assista ou consuma todos os conteúdos que você sabe que vão te auxiliar ou te trazer mais conhecimento sobre aquela situação que você deseja. Eu te garanto que isso vai te aproximar um pouco dessa sensação de como é estar lá, sabe? Porque é igual aquele ditado: você precisa ser para ter, se sentir como se já estivesse, para você realmente ter de fato. Então sinta, seja aquilo. Eu sempre sonhei com um lar que fosse meu, do Pedro, da Jade, e com a minha cozinha, minha lavanderia, minha mesa, minha cama. E todas as vezes que eu entro no sótão, que é onde nós vamos morar, eu visualizo como se já estivesse pronto, basicamente. Eu visualizo cada pedacinho dele como se já tivesse pronto. Assim, todos os meus eletrodomésticos já instalados, minha mesa já tivesse sido todos os móveis montados, a minha cama no devido lugarzinho dela, os vidros bem limpos, a paisagem. É como se eu não entrasse lá vendo o entulho. É como se esse entulho todo já tivesse desaparecido. Eu crio uma cegueira estratégica para ele e já vejo como se estivesse perfeito, da forma como eu idealizo. E a forma como eu sonho é a forma mais perfeita, tá? Você não precisa ser econômico no seu sonho. Você precisa ser econômico na forma de gerir o seu dinheiro para poder conseguir as coisas que você quer. Mas para sonhar, sonhe o mais alto que você puder. Sinta como se você já estivesse dentro dessa realidade. Agora, quando você começa a emanar outra energia para aquilo que você já tem, a tendência é você evoluir. E a gente tira essa responsabilidade da sorte ou dos acasos. A gente determina o que a gente quer. Entende? Porque por muito tempo eu achava assim: mas vai que Deus tem uma outra coisa para eu aprender. E essa determinação não é criar expectativa. Expectativas existem para serem quebradas, tá? Emane o sentimento que você quer no momento agora e você será surpreendido. Porque só Deus e o universo sabem como as coisas vão acontecer para aquilo chegar até você. Não queira determinar como aquilo ali vai chegar até você. E esse é a brecha que você tem que ter para a fé, para a confiança. A cegueira estratégica, ela é como se fosse a nossa visão periférica. Tudo que a gente deposita o foco acontece. Recondicione a sua mente, recondicione a sua visão para as coisas e você vai ver as mudanças acontecendo. Tem um livro que eu estou lendo agora que chama 12 Regras para a Vida e ele é muito perfeito. Ele explica da forma mais didática possível e científica tudo isso. Eu vou deixar o link de todos os livros aqui na descrição. Ele explica como as possibilidades chegam para todas as pessoas que estão dispostas a receber.
porque naturalmente nosso cérebro trabalha em uma frequência que manda sinais para os nossos sentidos, né? Olfato, tato, paladar, fazendo com que eles captem toda e qualquer chance de oportunidade da qual você busca. Se tiver bem claro no seu cérebro o que você quer, é como se o seu corpo inteiro te ajudasse com isso. Como? Através do foco dos nossos olhos e da cegueira estratégica, é como se fosse uma resposta do nosso sentimento. A cegueira é a nossa visão periférica e existe tudo nela. Na verdade, a maioria das coisas estão na nossa cegueira e a gente só não vê porque nós não focamos. Fizeram vários testes com pessoas que estavam vendo um vídeo e a maioria delas não viu um objeto muito grande e relevante no vídeo, porque elas estavam focadas numa bola que estava se movimentando. Esse objeto era um macaco que ficava animando a torcida, e a maioria das pessoas não viu esse macaco. Falou, não é possível que tinha um macaco. E a conclusão é que nós vemos apenas o que focamos, e o resto do mundo todo, que é a maioria, está escondido. Então lembra que a sua solução, as suas possibilidades para acontecer tudo aquilo que você quer, só tá escondido na sua cegueira. E a sua cegueira não é consciente. A oportunidade já tá aqui, em meio a qualquer um de nós. As coisas para acontecer, sabe? Aquele insight, aquela pessoa que você precisava conhecer, falar da sua ideia, os contatos que você tem, as coisas que acontecem que não tem explicação. E essa é a magia das possibilidades. Por isso que tá de fato nas nossas mãos. A nossa mente vai começar a nos apontar novas informações, derivada desse mundo previamente escondido, para justamente nos ajudar naquilo que a gente busca. A gente pode usar essas informações para nos mover, agir, observar e melhorar. E depois que a gente melhorar, a gente pode buscar coisas diferentes infinitamente. E lembra que os seus desejos têm que ser cada vez mais sofisticados. Um desejo não pode ser hipócrita com outro desejo. E isso automaticamente nos aproxima do nosso propósito. Supondo que você quer duas coisas. Você quer estar plenamente satisfeito se você conseguir o emprego do seu chefe. Esses dois desejos, estar satisfeito com o emprego do seu chefe, com uma coisa que não é sua, porque ele advém de uma certa inveja que você tem da condição do seu chefe, são dois desejos que entram em conflito. Porque mesmo se você conseguir o emprego do seu chefe, que é uma coisa muito difícil de acontecer, porque você está incoerente com a satisfação, você vai continuar insatisfeito porque você não vai conseguir o emprego do seu chefe. Até você decidir que você quer um emprego melhor do que você tem hoje. E se abra possibilidades. E que o melhor venha para que você consiga ser satisfeito com o emprego. Aí a vida vai funcionar de uma forma perfeita. Porque você não vai estar querendo tirar o de ninguém, você não quer passar por cima de ninguém, porque isso foge do propósito divino, e tudo que foge do propósito divino atrai mais do mesmo. Por isso que é importante nós nos recondicionarmos juntamente com o nosso verdadeiro eu. Não adianta ficar só buscando coisas materiais, porque eu garanto que é bem vazio existencialmente. A gente pode ver várias pessoas bem-sucedidas, bonitas, com muito sucesso. Olha só o Whindersson Nunes, o primo rico, que é o Thiago Nigro. São pessoas que já deram declarações explícitas do quanto ter muito dinheiro não é ter tudo. Eles também almejam amor, família, união, verdade. São tantos pilares essenciais para nós termos uma vida completa, de sucesso e plena. Assim como Deus quer, nós temos que ter a ambição de melhorar espiritualmente. Se o nosso lado espiritual ou o nosso lado sentimental ou o nosso coração, como você quiser chamar, estiver bem, estiver consolidado, estiver seguro, estiver acolhido, todo o resto flui, todo o resto da sua vida flui. Lembra dessa verdade, porque é isso que nós devemos buscar. É bom você viajar para Paris em depressão? É bom? Qual o prazer que você tem? Nada, você não sente nada, você simplesmente tá lá. Mas o seu coração não está desfrutando plenamente. O que nós mais devemos buscar é esclarecimento de valor para o nosso espírito, para o nosso coração. Buscar terapia, procurar se entender, meditar, que é um momento que nós temos, é o privilégio que nós temos, não custa R$1, para a gente começar a apreciar verdadeiramente os momentos presentes que nós temos. O aqui, o agora, aquela refeição, aquele passarinho que piou, aquele céu azul, a sensação da chuva na terra. Pequenas coisas que você consegue extrair felicidade, consegue extrair amor próprio, consegue extrair aconchego. As palavras de Jesus vieram para oferecer
tudo que a gente precisa para o nosso lado emocional. Mas também complementando as palavras de Buda, os ensinamentos do budismo, outra fonte de sabedoria e de excelência. São coisas que preenchem de verdade a sede de auxílio que tem a nossa alma. O taoísmo ou até mesmo culturas indígenas, como os incas, os maias, os tupi-guarani, eles têm conhecimentos maravilhosos sobre o coração. Então, quando a gente pega um pouco de cada religião, aquilo que faz sentido de cada pedacinho disso que já existe e traz para dentro do nosso coração, nós vemos e sentimos essa conexão com o divino, que é um padrão entre todos nós seres humanos. Todos eles têm o objetivo de auxiliar para que nós possamos desfrutar da plenitude da alma, a plenitude do ser, de ser quem somos. Por isso que eu termino esse vídeo falando dessa frase de Jesus Cristo: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. Tenha a verdadeira fé e veja o que te acontece. Hoje eu fico por aqui e eu espero ter te ajudado de qualquer forma que seja. Isso tudo que eu disse foram coisas que realmente mudaram a minha vida nesses 26 anos, que é pouco para uns, muito para outros, mas foram suficientes para eu entender tudo isso que eu passei para vocês hoje. Lembra de se inscrever no canal, eu estar sempre compartilhando vídeos desse tipo, porque isso tá dentro do meu coração, é a minha essência falar sobre isso. Te espero muito no próximo vídeo.